Estrela que desceu do céu quando chegou à terra virou uma flor. Saudações, Jagubers e rainhas! Estamos aqui mais uma vez no terceiro episódio do nosso canal Mediunidade Ayahuasca. Eu sou Vinícius Padilhacar e lembrando que esse é um canal de formação. Eu estou dando para vocês bases para a gente partir de um ponto assim inicial e desvendar o oculto, o inefável, o espiritual e principalmente a mediunidade ayahuasca, que é o que nos interessa, né? Esses processos mediúnicos aliados a processos com o Santo Daime, com a ayahuasca. Recapitulando, primeiro eu trouxe Kardec, depois eu trouxe Chico Xavier e Padrinho Sebastião, e eu pensei assim, agora está na hora de trazer uma figura feminina, né? Cadê o sagrado feminino, assim? E aí eu volto lá no século XIX e trago para vocês nada mais, nada menos que Helena Petrovna Blavatsky. O tema de hoje é Blavatsky, ocultismo e ayahuasca. Bom, assim, falar sobre Blavatsky é tocar em temas polêmicos, porque ela era uma mulher polêmica, né? Madame Blavatsky criou a Sociedade Teosófica, que foi a principal sociedade de estudos sobre ocultismo, espiritualidade do século XIX, que perdurou no mundo todo durante muitos anos, assim. Ela era um contraponto à figura de Kardec e aconteceram encontros interessantes entre os dois, assim, porque os dois tinham dois viés de olhar para a espiritualidade bem diferentes, assim. Blavatsky era uma médium, né, potente, uma clarividente, uma clareaudiente, e com vários níveis de mediunidade muito fortes, assim, embora ela negasse isso, obviamente, porque mediunidade era uma coisa do espiritismo que era uma coisa menor em relação a ela. Era uma mulher competitiva, forte, à frente do seu tempo. E tinha que ser assim, né? Somente uma mulher à frente do seu tempo conseguiria fazer o que ela fez, sair da Rússia, ir para o Tibete, estudar com aqueles lamas, numa época em que a mulher era cerceada demais, assim, ainda não tinha acontecido a Revolução Feminista, sabe? Então, ela foi muito à frente do seu tempo. Agora, uma figura polêmica, obviamente. E por que trazer Blavatsky e o ocultismo para estudos de mediunidade e ayahuasca? Onde é que está o link disso, né? A gente consegue perceber o link do Kardec, o link com Chico Xavier. Agora, Blavatsky, tem um motivo para mim ter escolhido isso, assim. Os estudos de ocultismo, eles remontam à Idade Média, né? E foi durante os estudos de ocultismo que a gente percebe, lê e vê os primeiros estudos com as plantas do poder, com as plantas de saber. O conhecimento da flora europeia, ela remonta às bruxas, né? As bruxas que foram lá queimadas nas fogueiras da Santa Inquisição, elas eram herveiras, né? Elas conheciam as propriedades das plantas, das ervas, para principalmente curar doenças, né? Não existiam médicos naquele tempo. Inclusive, os primeiros médicos foram os maiores fomentadores da Santa Inquisição, né? Era preciso acabar com as herveiras dos vilarejos para poder dar valor à medicina. Enfim, mas isso é uma outra história. Mas esse conhecimento da flora, ele também teve base, também teve início com os grimórios. Grimórios do ocultismo, grimório dos magos medievais. Ali, a partir do século XI, do século XII, teve uma grande produção de grimórios de magia cerimonial. Eu trouxe aqui esse livro, A Tradição Secreta da Magia, do Idris Shah, que é uma coleção. Esse livro é fácil encontrar, não é difícil não. É uma coletânea de grimórios lá desde a Idade Média, passando pelos séculos até o século XIX, assim, que eram livros de magia cerimonial, né? Esses grimórios é o primeiro documento que a gente tem de plantas de poder, né? Claro que é uma outra visão de plantas de poder, né? Eles não vão estar usando plantas de poder, artemísia, sálvia, mandrágora, para poder ter um momento de autoconhecimento, de autotransformação, se tornarem seres humanos melhores. Isso é a nossa visão agora, tá? A visão deles era bem diferente, assim. Trouxe aqui um exemplo, um recorte para vocês. Por exemplo, a gente tem aqui os segredos de Albertus Magnus. Albertus Magnus era um médico, depois ele virou padre, foi canonizado pela Igreja Católica e escreveu livros de magia. Olha que salada russa em Paris, maravilhosa, né? Bom, o Albertus Magnus, né, vulgo Albertinho, ele escreveu vários livros. Um deles era Das Virtudes das Ervas. E aí a gente pode observar
como as plantas de poder eram vistas naquela época. E aí ele dá aqui uma lista de 16 plantas mágicas e os seus principais usos, assim, que são bem peculiares, né? Por exemplo, ele diz aqui que para criar discórdia com o cardo selvagem, que é uma erva típica europeia, se essa erva for macerada e colocada dentro da carne ou da bebida, aquele que dela comer ou beber começará imediatamente a discutir. Para cessar a querela, dê-lhe suco de velariana e a paz voltará a reinar como antes. Bom, a gente vê, né, que o Albertus Magnus ele não conhecia os aplicativos onde basta você dizer quem você vai votar, que aí você causa uma querela com mais facilidade do que ir lá macerar a planta e botar dentro da carne e fazer o outro comer. Então, você vê que eram outros usos, né? Esses livros, esses grimórios, livros de magia, você vai ver planta que eles usavam para voar, para invocar demônio, para invocar anjo, e aí a gente começa a entrar na mediunidade, né? Eles faziam muita invocação de espíritos malignos e invocações angelicais. E eles contavam sobre possessões, sobre visões, sobre audições do espiritual, tudo mediunidade. Possessão era mediunidade de incorporação, eles tinham vidência, eles tomavam certos chás para poder ver coisas assim. Então, o processo de plantas de poder a partir da Idade Média com esses magos, que eram muitos, né? Eliphas Levi, Papus, John Dee, Aleister Crowley, por aí vai, assim, tem muitos nomes, Albertus Magnus, todos esses grandes magos que passaram pela Europa, eles fizeram muitas experiências, a ponto de alguns morrerem, tá? Experiências com cicuta. A cicuta é uma planta que mata, eles morriam. Então, a descrição das plantas de poder começou aí. E aí, onde é que voltamos na Blavatsky? Onde é que ela entra nessa história? Madame Blavatsky foi a primeira a descrever uma bebida chamada soma. Essa soma, ela foi descrita como uma bebida mágica de extremo poder, feita à base de uma planta que levava os iniciados do Tibete a uma iluminação. Eles, através do autoconhecimento, da autotransformação e do conhecimento de segredos astrais milenares, eles conseguiam atingir níveis mais rápidos. A soma foi a primeira bebida mestra sendo descrita pelo ocultismo. Até hoje não se sabe de que planta se fazia o chá soma. Antropólogos recentes desconfiam que sejam de cogumelos. Mas acredito que não seja cogumelo. Assim, os cogumelos eles são usados milenarmente por tribos ancestrais, né? Na Europa eles eram usados pelos celtas, por tribos pictos lá da Escócia, eram usados nas tribos subsaarianas da África, eram usados aqui na América Central e na América do Sul. Os cogumelos sempre foram usados em todos os continentes para contatos com o plano espiritual. Mas a ingestão de cogumelos, ela propicia a mediunidade de uma outra forma. A ingestão de cogumelos, ela propicia o vislumbre do plano espiritual, mas é com muito menos propriedade do que plantas sagradas mais potentes como a ayahuasca. O uso de cogumelo ele tem que ter uma dosagem específica para você conseguir ver o plano astral com mais precisão. Numa dosagem a mais, você vai ter alucinação. E aí entra em outra categoria. Então, o cogumelo ele precisa ter uma dosagem muito certinha e a pessoa que está aplicando precisa saber muito bem para onde ela vai conduzir aquilo. A soma, com certeza, não era feita por cogumelo. Ela era feita por uma planta. As folhas, elas têm propriedades mágicas e é de onde vêm os Vedas sagrados. Existe uma classe de elemental, de ser elemental, que cuida especificamente de folha. Isso foi descrito em várias tradições. Está aí o orixá Ossan das tradições afro-brasileiras, que cuida especificamente de folha. É da folha que vem a propriedade especial que cria a miração, processos de vidência e que abre mediunidade. Então, a bebida soma, ela era criada de folha, não de cogumelo. E aí entra em algo específico, né? O Blavatsky fala que poucas pessoas tinham acesso à soma. Se a gente voltar no tempo, aqui no Império Inca, eles descrevem que poucos iniciados tinham acesso à ayahuasca. Essas bebidas, nos seus primórdios, ela era dada a poucas pessoas, aos iniciados, aos preparados de cada tradição. Hoje em dia, se chega muito mais facilmente a uma experiência com ayahuasca, com Santo Daime, né? Antigamente era muito mais difícil. E isso tem a ver com a ordem vinda do plano astral superior.
do plano espiritual que governa a Terra, da grande fraternidade branca, o conjunto de mestres espirituais que olham e velam pela evolução terrena. Eles deram a ordem para que abrisse. O conhecimento é para ser aberto para quem quiser. Aquele que estiver disposto a seguir a senda do caminho, esse conhecimento é para ser dado a eles. Então a gente fecha aqui os nossos 3 vídeos trazendo bases de formação com Blavatsky e o ocultismo. É importante ler Blavatsky? É importante você ler sobre o ocultismo? Cai na mesma categoria do Kardec, do Chico Xavier. Qualquer escopo de conhecimento que você tenha é importante para você ir alargando o conhecimento e descobrindo sobre si mesmo. Ler teosofia é muito difícil, porque ela é muito prolixa. A grande obra de Blavatsky, A Doutrina Secreta, são 7 compêndios com muita dificuldade na leitura. Assim, você consegue acessar esse conhecimento mais facilmente hoje em dia. Você tem um livrinho espírita chamado Os Exilados da Capela, do Edgar Armand, que é fininho e é um resumão bem legal da doutrina secreta. Assim. Você tem a Saga dos Capelinos, que também eu acho que são 7 volumes e é como se fosse a doutrina secreta romanceada para quem gosta de ler romance histórico. Então, você pode pegar aquele conhecimento de uma forma mais fácil hoje em dia. Por hoje é só. Lembrem-se, estamos em transição planetária, médiuns, se preparem, estudem, elevem o amor, tragam conhecimento, que a jornada está aberta para isso. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal então, curte, comenta. Através das suas perguntas eu vou produzir conteúdo para os novos vídeos que vêm por aí. Saudações de Beija-Flor!